Já estamos de volta com o seu estilo de vida. Um grande abraço para você que está aí do outro lado do mundo, pela internet, nos acompanhando pelo site www.amazonsat.com.br. Muito obrigada pela sua companhia. Você também aqui dos municípios do interior do estado que nos acompanham. Um grande abraço para vocês, pessoal também lá do Acre, Amapá, Roraima e Rondônia, sempre interagindo com a nossa produção. Gente, hoje no nosso bate-papo nós vamos falar sobre o zoster ou herpes zoster, popularmente conhecido como o cobreiro. Quais são os sinais e sintomas, os tipos de tratamentos? A gente vai estar sabendo isso agora, porque aqui ao meu lado está a dermatologista Patrícia Bandeira de Mello, que vai estar esclarecendo para a gente hoje no nosso bate-papo. Tudo bom, Patrícia? Tudo bem, Tami, bom dia. É um prazer voltar aqui e falar de dermatologia novamente. Bom dia para você também. Então vamos começar esclarecendo para os nossos telespectadores o que é o zoster ou a herpes zoster. O herpes zoster ou cobreiro, como é conhecido popularmente, é uma infecção causada pelo vírus varicela zoster, que é um vírus altamente infectante e que é responsável pela catapora, pela varicela, mas também por essa infecção viral mais localizada do que a catapora, porque ela atinge um determinado segmento da pele e que tende a acometer em torno de 20% da população mundial. Em algum momento da vida, as pessoas que contêm esse vírus guardadinho lá no seu sistema imunológico vão manifestar essa doença. As características clínicas em termos de pele são bolinhas de água, né, agrupadas, que normalmente aparecem seguindo o trajeto de um filete nervoso, por isso que acomete muito essa região lateral do tórax, né, e ele atinge essa disposição em faixa, por isso esse nome cobreiro, né, que as pessoas vulgarmente denominam. O grande problema do herpes zoster é que, como ele acomete um filete nervoso, ou seja, ele inflama um filete nervoso, as pessoas que têm essa manifestação dermatológica costumam queixar muita dor, muito desconforto no local onde ela se manifesta, porque, lembrem, o vírus acomete nervos, filetes de nervos na pele, e tudo aquilo que inflama nervo gera dor, né? Então, não é incomum o indivíduo, antes mesmo de manifestar as lesões de pele, as vesículas, as bolinhas de água agrupadas e em faixa, ele começa a queixar no local onde elas vão aparecer um desconforto muito grande. O indivíduo passa a ter uma dor que o incomoda 24 horas, que incomoda quando ele se movimenta, e ele acha que é dor na coluna, que é dor no peito, algumas vezes confunde até com dor de infarto, outros dizem que estão com dor nas articulações, e não é incomum essas pessoas buscarem auxílio em pronto-socorro, né, queixando uma dor intensa, e aí o paciente é avaliado, analisado, não se encontra nada na pele, muitas vezes não se relaciona com um provável herpes zoster que ainda vai se manifestar. 2 dias depois desses pródromos, ou seja, dessas manifestações de dor inespecíficas, as pessoas começam então a manifestar o surgimento dessas bolinhas de água, essas vesículas que normalmente são agrupadas e em faixa, né? E elas atingem normalmente uma área lateral do tórax, mas pode ser em qualquer outra região. Um outro exemplo é a face. É comum também o desenvolvimento de herpes zoster inflamando os nervos faciais, né? Esse é um quadro um pouquinho mais severo, que se tem que ter um pouco mais de cuidado, principalmente pelo possível acometimento dos olhos, e esse paciente tem que ser monitorizado de perto também com o oftalmologista. E Patrícia, quando a herpes zoster ela começa a aparecer, ela vem de pouquinho ou ela já aparece em grande proporção? Não, as lesões começam a surgir, né, depois desses 2 dias de pródromo, de manifestações inespecíficas, e as vesículas dia a dia vão aumentando em número, se agrupando, até que atinja toda a extensão do nervo. Então, o aparecimento, se essa que foi a sua pergunta, ele não é abrupto.
das vesículas. Ele é gradativo e as vesículas dia após dia vão surgindo. É importante, e isso é importante a gente salientar, que ao primeiro sinal do surgimento de uma lesão de pele, né, junto com aqueles pródromos, aquela dor, aquele desconforto inespecífico, esse paciente procure o quanto antes um atendimento dermatológico, médico, especializado. Por quê? Porque se você inicia os antivirais nessa fase, os efeitos adversos, a inflamação no nervo, vamos chamar assim, ela é minimizada pelo uso do antiviral. Porque quando você introduz o antiviral, a replicação do vírus diminui. Então, a capacidade destrutiva e inflamatória do vírus vai ser abortada pelo início precoce do antiviral. Por isso, a necessidade de se procurar o quanto antes o atendimento. Porque quem teve herpes zoster sabe o quanto é incômoda a dor gerada pela presença desse vírus na pele e nos nervos. Existem relatos de pacientes, principalmente na idade mais avançada, os mais idosos, que podem persistir com essa dor neural, mesmo com o desaparecimento das manifestações de pele, até 100 dias após um surto de herpes zoster. Ou seja, o indivíduo fica bom, a pele fica completamente curada, mas a inflamação no nervo e a dor persiste. Então, principalmente nessa faixa etária mais avançada, é mais importante ainda que se inicie precocemente o tratamento, para evitar essa tal neurite pós-herpética. E essa herpes zoster, ela pode ser confundida com algum outro tipo de doença na pele? Veja bem, em função do nome, as pessoas podem... Nome, bolinha de água, herpes, elas podem... Será que ela está falando do herpes simples? Esse que dá na genitália ou que dá no lábio? Não tem nada a ver. São vírus que podem até ter alguma semelhança estrutural, mas são vírus completamente diferentes. O herpes simples é aquele que dá na genitália, que pode ser transmitido através do contato sexual. Esse que eu estou me referindo é o vírus varicela zoster, né, que é um vírus que, como eu falei, acomete uma menor parcela da população mundial e que causa essas lesões de pele. Confundir com outra coisa, na fase inicial, sem lesão de pele, como eu te falei, em função da dor intensa, até com dor de infarto, dor de angina, dor na coluna, de hérnias discais, enfim, é um desconforto inespecífico. As pessoas ficam atordoadas, porque não sabem de onde vem aquela dor aguda e repentina. Quando as lesões estão presentes, as lesões de pele, como são vesículas, a gente tem que fazer diagnóstico diferencial com qualquer outro quadro dermatológico que forme bolinhas de água. Uma infecção bacteriana, um impetigo, que é menos comum no adulto, qualquer outro quadro que possa gerar o surgimento de bolinhas. Mas olha, é muito característico. Surgimento de bolinhas de água que seguem num trajeto de um filete, com dor local, é igual a herpes zoster. E eu vou pedir para a nossa produção colocar a tela número 3, onde fala sobre algumas causas, para a gente acompanhar aqui na nossa tela interativa. Causado pelo vírus varicela zoster, como nós falamos, mesmo agente da catapora, e acomete pessoas que tiveram catapora em algum momento da vida e ficaram com vírus latente em gânglios do corpo. A nossa tela número 3 também, que fala sobre qualquer um que tenha um sistema imunológico debilitado, que foi o que a gente comentou, e em recém-nascidos, ela pode ser acometida? Existem dois extremos da vida em termos imunológicos. Quando a gente é bebê e quando a gente já é idoso, existe aqui uma imaturidade do sistema imunológico e aqui no idoso uma falha do sistema imunológico. Qualquer situação que predisponha a essa instabilidade imunológica, seja por imaturidade ou por falha, pode predispor esse tipo de infecção se o indivíduo entra em contato com o vírus. E em recém-nascidos também o cuidado tem que ser ainda maior, claro, né? Porque é uma infecção que exige muita atenção e que esse paciente tem que ser monitorizado, principalmente em relação ao início do antiviral, o mais precoce possível. E no caso de grávidas, Patrícia, quais são os Outro cuidados? problema, outra necessidade de vigilância, né? A grávida, em função dela desviar toda a sua atenção em termos de defesa imunológica para o bebê, ela é muito mais suscetível à infecção de qualquer natureza, né? Então, a grávida também é um grupo de risco para esse tipo de infecção e que tem que ser monitorizada de perto. E quais são os tipos de tratamentos para a infecção já instalada? Isso. Bom, vamos falar um pouquinho de prevenção. Existe hoje
a vacina contra a varicela, contra a catapora, que é dado no calendário vacinal a partir do 1º ano de vida e que acredita-se que imunizando contra a catapora, teoricamente, você minimizaria a sua probabilidade de desenvolver na vida adulta, em algum outro momento, o varicela zoster, o herpes zoster. Mas isso ainda carece de alguns estudos, porque é uma vacina relativamente recente. Já foi liberado desde abril de 2014, se eu não estou enganada, uma vacina para ser utilizada na fase adulta contra a varicela zoster, especificamente contra o vírus herpes zoster, e que é recomendada que se dê a partir dos 50 anos de idade, porque se acredita que a partir dessa faixa etária o indivíduo começa a ter mais instabilidade imunológica. Então hoje essa vacina também é disponível. Patrícia, a gente vai para um breve intervalo agora, mas daqui a pouquinho nós vamos continuar com o nosso bate-papo, onde nós estamos falando sobre o zoster ou herpes zoster. Você que tiver alguma pergunta, pode mandar para a nossa produção através do número de telefone 92 código de Manaus 8111 4512. Nós voltamos já. A natação proporciona desde a perda calórica e equilíbrio muscular até o auxílio da recuperação de lesões. A modalidade é indicada para pessoas de todas as idades e biotipos e tem ainda mais benefícios a oferecer. Ajuda na recuperação de lesões e é para todas as idades. Por ser um esporte sem impacto, principalmente crianças, idosos e mulheres não correm o risco de lesões ósseas e musculares. Fica a dica!